Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, mas na verdade vai inaugurar um quadro aí no nosso canal, né? A gente vai inaugurar o Fragmentos Literários e hoje eu quero falar um pouco sobre uma crônica da Clarice Lispector, que é uma crônica que eu gosto muito, eu acho que é a minha crônica favorita, sim, e ela se chama Estado de Graça. Eu quero falar um pouco dessa crônica, mas também alinhando algumas outras reflexões. A ideia desse quadro é fazer com que a gente pegue fragmentos de vários autores, coloque também um pouco, né, do meu pensamento também, e a gente faz aquele mix literário. Então assim, deu na minha cabeça de fazer um quadro desse tipo, e essa crônica, Estado de Graça, é uma crônica da Clarice Lispector que eu tenho nesse livro aqui. Essa aqui é a coletânea de todas as crônicas dela. Esse livro aqui é meu xodó, velho. Eu quero ainda os outros, né? Todos os contos, todas as cartas. Mas esse livro aqui, cara, esse livro aqui é meu xodó mesmo. E essa crônica do Estado de Graça, quando eu li ela, eu fiquei encantado. Isso tem muito tempo. Eu já li e reli ela várias vezes, né? Mas eu falo a primeira vez. Eu vou ler uma parte dela aqui, porque é um pouquinho grande, mas dá pra gente ir por alguns trechos, sabe? Vamos começar aqui, né, pra vocês entenderem o que eu quero falar tanto dela. Quem já conheceu o estado de graça reconhecerá o que vou dizer. Não me refiro à inspiração, que é uma graça especial que tantas vezes acontece aos que lidam com a arte. O estado de graça de que falo não é usado para nada. É como se viesse apenas para que se soubesse que realmente se existe. Nesse estado, além da tranquila felicidade que se irradia de pessoas e coisas, há uma lucidez que só chamo de leve, porque na graça tudo é tão leve. É uma lucidez de quem não adivinha mais, sem esforço, sabe? Apenas isto, sabe? Não perguntem o que, porque só posso responder do mesmo modo infantil, sem esforço, sabe-se. A ideia desse estado de graça que a Clarice Lispector fala aqui é aquele estado que quase que de uma epifania, quando a gente está parado, às vezes sentado num ônibus, indo para algum lugar, do nada a gente se sente pertencente à vida. A gente fica mais leve, a gente fica mais solto, a gente esquece os problemas, só que só dura alguns instantes. Veja bem, e há uma bem-aventurança física que a nada se compara. O corpo se transforma num dom. E se sente que é um dom porque se está experimentando numa fonte direta a dádiva indubitável de existir materialmente. No estado de graça vê-se às vezes a profunda beleza, antes inatingível de outra pessoa. Ou seja, ela fala aqui que a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes, né? Quando a gente está no estado de graça, assim falado pela Clarice Lispector, a gente percebe que o ordinário se torna extraordinário. Um simples beija-flor passando já não é um simples beija-flor. É algo belo. É a dádiva da criação. Por exemplo, ver ali uma pessoa indo trabalhar, uma pessoa andando na rua, você vê, cara, aquilo ali é vida acontecendo. Por mais que tenha um tanto de problema ali acontecendo com aquela pessoa, é vida. E o estado de graça é uma sensação de você consigo mesmo se sentir grato por tudo. Né? Que é isso que eu pude entender lendo essa crônica dela. E ela fala, tudo, aliás, ganha uma espécie de limbo que não é imaginário. Vem do esplendor da irradiação quase matemática das coisas e das pessoas. Passa-se a sentir que tudo que existe, pessoa ou coisa, respira e exala uma espécie de finíssimo resplendor de energia. A verdade do mundo é impalpável. Cara, você entra em estado de êxtase, vamos falar assim, né? Bem metáfora assim, você fica grato com tudo, com a sua existência. Você tá indo passear com o seu cachorro e você fica grato. Porque do nada você teve esse estado de, não, velho, a vida é boa. E eu acho que, eu tenho certeza que alguns de vocês já perceberam isso, já perceberam alguém fazendo isso, só que dura alguns momentos, porque você já volta pra sua vida normal, sabe? E esse estado de graça, ele acontece sem a gente forçar, ele vem do nada. E isso é interessante, sabe? Porque a gente vê muito como a vida, ela pode e deve ser bela em vários aspectos, mesmo em meio ao sofrimento, né? Vou pegar uma outra parte aqui, porque como eu disse, eu não vou conseguir ler ela toda aqui.
Mas fica aí o nome que chama O Estado de Graça, da Clarice Lispector, uma pequena crônica dela. Uma outra partezinha. As descobertas nesse estado são indizíveis e incomunicáveis. É por isso que em estado de graça mantenho-me sentada, quieta, silenciosa. É como numa anunciação, não sendo porém precedida pelos anjos que, suponho, antecedem o estado de graça dos santos. É como se o anjo da vida viesse me anunciar ao mundo. Outra parte que eu acho interessante aqui. Não sei porquê, mas acho que os animais entram com mais frequência na graça de existir do que os humanos. Só que eles não sabem, e os humanos percebem. Os humanos têm obstáculos que não dificultam a vida dos animais, como raciocínio, lógica e compreensão, enquanto que os animais têm a esplendidez daquilo que é direto e se dirige direto. Então, ou seja, a gente pensa demais e às vezes a gente não consegue contemplar esse estado de graça, né, na sua essência. E os animais não têm isso, né? A gente tem essa capacidade de raciocinar, de compreensão, de querer colocar tudo tendo uma lógica. Enquanto de fato o estado de graça ele é apenas a contemplação da existência. É loucura falar isso, mas eu acho que a Clarice ela traz uma sensação de tipo assim, caramba, velho, tá tudo um caos, sabe? As coisas estão acontecendo, tá difícil pra todo mundo, mas às vezes quando a gente cai nesse estado de graça, a gente se sente pertencente à vida. E pra gente concluir, né, essa crônicazinha dela, essa reflexão, ela fala: sai-se do estado de graça com o rosto liso, os olhos abertos e pensativos. E embora não se tenha sorrido, é como se o corpo todo viesse de um sorriso suave. E sai-se melhor criatura do que se entrou. Experimentou-se alguma coisa que parece redimir a condição humana, embora ao mesmo tempo fiquem acentuados os estreitos limites dessa condição. Então assim, é quando a gente fixa para aquele ponto específico e não tem um motivo da gente ficar olhando, aí do nada alguém acorda e chama a gente, né, chama a gente assim, dá aquele estalo e a gente se vê de volta à realidade. Mas eu acho que vale a pena a gente se permitir às vezes, não forçando, claro, como eu falei, é algo que vai vir do nada, mas se permitir se conectar com a vida de verdade, sabe? Se permitir cair em estados de graça, porque eu acho que vai fazer a gente ter um olhar mais diferenciado para a vida. A gente vai poder contemplar mais. A gente vai conseguir estar mais presente no aqui, no agora. Enxergando toda a beleza da realidade. E para concluir, e exatamente porque depois da graça a condição humana se revela na sua pobreza implorante. Aprende-se a amar mais, a perdoar mais, a esperar mais. Passa-se a ter uma espécie de confiança no sofrimento e em seus caminhos tantas vezes intoleráveis. Há dias que são tão áridos e desérticos que eu daria anos de minha vida em troca de minutos de graça. Clarice Lispector. Gente, fica aí a dica para vocês lerem essa crônica aí na íntegra. É uma crônica fantástica. Leem outras obras dela, né? Adquirem esse livro aqui, sabe? Vale muito a pena, é fantástico. Eu não terminei até hoje de ler esse livro, estou na metade, mas é porque ele é um livro de cabeceira. Tem muita coisa aqui, lê uma crônica de cada dia, eu acho que você vai se divertir, chorar, pensar, refletir, contemplar bastante. É muito bom. Então fica a dica aí. Hoje foi o primeiro episódio, vamos falar assim do fragmentos literários. A gente vai fazer isso mais vezes, se vocês curtirem aí. A ideia é não só falar de um autor, mas hoje eu quis falar especificamente da Clarice, né? E trazer essa reflexão em cima da crônica dela. Mas eu quero trazer um mix de autores, de pensamentos, pra gente bater um papo aqui bem legal. Fechou? Forte abraço, viu, galera? Obrigado. Não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar aí com seus amigos, seus familiares. Fechou? Tamo junto, gente. Até mais.